3, 2, 1. Quando quiserem. Eu queria começar esse episódio de hoje lendo a explicação, o conceito da palavra pretensão. Pretensão é conceito exagerado de si mesmo, vaidade exagerada, presunção. Quanta pretensão você querer entrevistar a maior entrevistadora do Brasil. Isabela Camargo, me ajuda, por favor. Eu tô aqui ouvindo, eu falei assim, onde ela quer chegar com essa história? Acho que ela vai falar sobre que pretensão é essa, né, de como comunicadora falar de saúde mental, que pretensão é essa, né, estarmos vestidas aqui de Anselmo, querer que Maria Anselmo nos contrate como garota de propaganda oficial. Já desistiu? Não, eu estava imaginando onde você ia chegar com essa história. Essa história começa, gente, há 20 anos atrás. É verdade. Quando eu estava em uma Peraí, sala de deixa eu aula. só marcar aqui uma coisa, pode continuar, tá? Eu já tô marcando aqui uma story, tá, gente? Quando, há 20 anos atrás, eu estava em uma sala de aula na faculdade Casper Libero, fazendo um pós-graduação, uma especialização em comunicação jornalística, e eu estou sentada e eu ouço uma voz assim atrás de mim. Maravilhosa. Aí eu dei uma viradinha assim de leve para trás para saber de onde vinha aquela voz que eu queria ter desde que eu nasci. E tinha uma mulher linda do meu lado. Foi assim que eu conheci Isabela Camargo, fazendo um curso de especialização em comunicação jornalística na Casper Libero, não vou dizer o ano, uns 20 anos. Faz tempo? Gente, meus filhos eram pequenos e essa história, se ela deixar eu conto, porque eu conto essa história em todos os lugares. Conta. Posso? Claro. Acho que agora a minha nora não vai gostar dessa. Não, mas a minha nora não existia nessa época ainda, então eu posso contar. Leonardo, meu filho, que hoje tem 32 anos, estava naquela fase, eu acho que uns 11, 12, quando a gente estudava juntas, e eu chamei a Isabela para fazer um trabalho em casa, um trabalho da faculdade, e eu pedi para ele, você pode, antes dela chegar, você pode por favor imprimir isso aqui para mim? Não. Você pode, por favor, me ajudar aqui um pouquinho? Eu tava meio enrolada com as questões tecnológicas. O Léo tinha uns 11 anos. Eu acho que sim. Não. Era assim, aquela coisa insuportável. Pré-adolescente. A Isabela chega para fazer o trabalho e a gente tinha um segundo andar, assim, que dava pro lugar onde a gente estava fazendo o trabalho, que era o home. E aí, quando a Isabela chegou, ele ficou o tempo inteiro plantado neste lugar e ele dizia assim, lá de cima... Ô mãe, você quer que eu imprima alguma coisa? E eu olhava pra ele, não. Mãe, você não quer ajuda aí pro computador? Também não, Leonardo. Então assim, adolescente, gente, com 12 anos, se apaixonou por esse mulherão. Aí depois eu podia pedir tudo, eu dizia que era pra Isabela. E quem diria que aí esta mulher que diz, né, que olhou pra trás, e eu sei lá onde eu tava, porque eu sempre fui da turma da frente, não sei porque eu tava então sentada mais pra trás. Aí, olha só, corta para um período em que eu não tinha nem começado ainda a trabalhar na Band, não tinha começado a trabalhar no jornalismo, e eu conheci a Lu, eu tinha 20 e poucos anos, você estava casada, com 2 filhos e estudando numa pós-graduação. Eu achava o máximo. Que mulher, eu falava assim, quando eu crescer eu quero ser igual a Lu. E agora eu tô aqui sentada na casa dela, né? E a gente tem o privilégio de dividir a casa... o Thiago, não, mentira, o Thiago... Somos vizinhas, eu tento. Somos vizinhas. Não, agora pensa só, a gente se conhece no curso de pós-graduação, eu ainda não trabalhava em TV, então assim, eu não sonhava ainda o que aconteceria comigo, nós nem podíamos imaginar o que aconteceria com você, e aí o tempo foi passando, muitas coisas acontecendo e a gente nunca se desgrudou. Ela tenta às vezes fugir de mim, mas é impossível, né, porque a gente mora no mesmo prédio. Mas olha foi só. assim que a gente se conheceu. Então, na pós-graduação da Casper Libero, eu devia ter 22 para 23 anos. E eu tinha 37, lembro como se fosse hoje, 37, 38 anos. Pronto, eu estou com 43, faz as contas. 57, tenho 57. Pronto, faz 20 anos. Mas olha só, é claro que ela fez uma carreira meteórica, claro que eu acompanhei e que foi lindo acompanhar ela, ver todo o crescimento, né, de uma menina que na época tinha 23 anos, eu também queria ser ela, gente, queria ser ela o tempo todo. Mas aí os nossos caminhos, mesmo juntos, se separaram. Eu não fui para a carreira jornalística, né? Eu fui, pelo contrário, eu fui empreender no mercado internacional, que foi sempre a minha grande paixão, e sempre contando para ela as minhas atividades. Eu queria saber o seguinte, Isa, em que momento que eu, enquanto inspirando mulheres empreendedoras,
te inspirei a vir comigo inspirar outras mulheres pelo mundo? Muito bem. Quando eu me dei conta que eu precisava estar mais perto de um grupo, porque eu não tinha mais grupo nenhum. Quando você fala, nossos caminhos, eles não seguiram juntos, mas nós estávamos juntas, a gente só não estava no mesmo caminho, a nossa amizade continuou, porque eu, quando trabalhava, tanto na Band quanto na Globo, ou qualquer trabalho que eu estava fazendo, a dinâmica do jornalismo é muito puxada. Então, assim como outras profissões. Então, às vezes, por causa desse estilo de vida que a gente se compromete, que assume, você não consegue fazer todas as coisas que você gostaria. Então, primeira coisa. Dito isso, naquele contexto de Band e Globo, e você sabia, eu trabalhava muito. E depois eu quero contar um fato, mas eu quero que você conclua esse. Eu trabalhava muito. E eu fazia parte, então, desse grupo que eu trabalhava muito. Então, eu estava em contato com esse grupo que eu trabalhava muito. Quando eu sou convidada a me retirar desse grupo, né, para quem não sabe, eu tive um diagnóstico, quando eu voltei da licença médica, eu fui dispensada. Ok. Eu não tinha mais grupo nenhum, eu não tinha mais sobrenome, eu não tinha mais nada. Porque até então, eu era a Isabela de tal lugar, e aí, num determinado momento, eu já não era Isabela de lugar nenhum, eu não tinha grupo nenhum. E agora? Então, quando eu fui atualizando a minha identidade, e isso é uma coisa, inclusive, que eu conto no meu livro, e tenho, inclusive, falado bastante para as mulheres do Inspirando, quando eu vou atualizando a minha identidade, eu percebo, bom, tá, então agora eu estou livre para pertencer a algum grupo. Que grupo que eu vou participar? Eu podia ter entrado numa dança de zumba, eu podia ter procurado um beach tênis, eu estou dizendo que tem vários grupos que às vezes nos convidam. Mas o que faz sentido para minha vida? E aí, naquele momento, como mulher, eu falei, bom, eu preciso estar com mulheres que estejam na mesma vibração que eu. De estou com tesão, quero fazer algo diferente, não tenho muita certeza ainda do que, então eu preciso estar com mulheres assim. E o que mais me deixa feliz nessa história toda é que dificilmente a gente vai ter certeza do que vai acontecer. Recentemente eu lancei um manifesto e as pessoas me perguntam, mas o que você quer com isso? Eu falei, não, mas nós estamos falando de história. Você está me perguntando já onde nós vamos chegar? Não vamos limitar ainda o nosso sonho. Porque senão você vai me dizer assim, deixa eu te perguntar, Luciana, qual é a sua intenção com o Inspirando? Eu quero alcançar o número X de pessoas, o número X de países. Você está limitando o sonho. E quando a gente não coloca tamanho de sonho, aí o sonho acontece. E ele está acontecendo o tempo inteiro. Ele está acontecendo agora, por exemplo. Então, naquele momento em que eu não fazia mais parte de grupo nenhum, tinha muito desejo de continuar, mas não sabia onde, falei, opa, esse é o grupo que eu preciso fazer parte. E aí é quando eu faço a primeira viagem com Inspirando, que foi extraordinária. Foi para um lugar que eu sempre queria ir, meu marido queria ir, então eu tive que tomar uma decisão muito dura. Eu falei assim, olha, agora essa viagem é minha, né? E fomos para o Marrocos. E foi uma das melhores viagens em que eu me conectei com mulheres de diversas idades, de diversos contextos, mas com repertórios muito diferentes daqueles que eu conhecia. E foi incrível o quanto a gente se complementou. E foi um momento também que eu percebi quanto que você... Porque você é uma palestrante hoje, né? Eu comecei a perceber lá no Marrocos a Isabela Camargo atuando. Porque uma coisa é você falando, né? Palestrar faça o que eu digo, mais ou menos assim. Mas durante a viagem inteira, você teve uma conduta com as meninas, inclusive percebendo, a gente viajou muito de horas a fio, né, de ônibus, e você parava e se preocupava com a saúde mental de todo mundo. E dizia, gente, vamos parar, vamos fazer um yoga, vamos... Yoga não, vamos só respirar, só alongar. Não, ela fazia. Tava 4 horas sentada no ônibus, eu falava assim, Lu, quando a gente parar no posto pra fazer xixi, vamos dar uma alongada. É isso só, tá? Mas naquele momento eram momentos importantes pra gente, né? De muita conexão. E eu acho que é aí quando você sai do profissional e entra pro pessoal, quando você consegue fazer essa virada do é assim que eu preciso viver, eu acho que tem todo sentido, né? É porque, Lu, não existe vida pessoal e vida profissional. Vida é uma só.
Desculpa se isso não vai te agradar, mas vida é uma só. É impossível você ser uma coisa no palco e outra fora do palco. Então, a minha preocupação com o bem-estar do todo, ela permeia a minha vida. Posso estar em cima do palco ou fora do palco. A diferença é que vão ter momentos em que eu não vou ter condições de fazer fora do palco o que eu estou fazendo no palco. Por uma questão de equilíbrio, até de tempo. Outra coisa que você falou que me chama a atenção, e aí eu preciso fazer essa correção, não existe vida pessoal e vida profissional. O que nós estamos tentando é equilibrar objetivos pessoais e profissionais o tempo todo. E é aí que a gente se perde. Achando que dizer o não para uma pessoa que você ama vai abalar a relação. E se existe de fato uma relação forte, a pessoa que você precisa dizer um não vai entender que não é nada pessoal. E é uma questão de vivência, não é sobrevivência. Porque o mais difícil da vida adulta não é dizer não para aquilo que você não quer. Isso aí já deveria ser a premissa básica. Mas é dizer não para aquilo que você quer, mas não pode. E não pode por quê? Porque você já se comprometeu. E aí depois dessa viagem no Marrocos, quantas viagens você fez e estive, por exemplo, na dos Estados Unidos, que gente, alô. Que conhecimento dos bastidores da Disney com a Universal, ou seja, aí fiz mais uma com o meu marido. Sempre pode fazer assim, Isabela, antes e depois das viagens do Inspirando. E eu acho que eu aprendi uma coisa muito importante com vocês, inclusive eu fui coautora, ainda não sou autora, mas eu fui coautora de um livro, e me pediram para eu dizer uma frase que fazia sentido na minha vida, e eu falei a frase que você sempre fala, que é quando o ouvido está pronto, a mensagem chega, né? É impressionante isso, hein, Isabela? De como que, quando a gente está preparada, quando a gente se dá a oportunidade, a gente entende as coisas. E eu entendi uma coisa muito importante com você, que eu sou uma pessoa diferente a cada dia, porque todos os dias eu atualizo a minha identidade. Isso é constância. Todos os dias. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim. Então, eu escolhi o Inspirando porque eu entendi naquele momento que eu poderia fazer parte de um novo grupo. Eu não tinha nenhum grupo, precisava fazer parte de um grupo. Que grupo eu vou fazer? Grupo com mulheres que estão tão lúcidas e perdidas como eu. Porque dá a impressão que não, como eu disse, você sabe exatamente para onde você quer ir. Não, vem que no caminho a gente vai aprendendo. Exato. Vem que no caminho a gente vai fazendo. E se você está com pessoas na mesma sintonia, isso acontece. A atualização de identidade foi um insight que eu tive quando eu estava escrevendo meu livro. Eu estava entrevistando a Mônica Martelli. E ela estava fazendo teatro no Rio de Janeiro, eu fui até lá e ela me disse assim: Isabela, minha psicóloga me disse que eu preciso atualizar minha identidade porque eu não sou mais aquela atriz que se fantasiava de tartaruga para fazer figuração. Foi essa a fala. Hoje eu tenho mais compromissos, mais responsabilidade, ou seja, eu não sou mais figurante, eu já sou atriz principal. Ah, isso me chama muita atenção. Porque a hora que você percebe que você não é figurante, que você é atriz principal, quais são os ônus disso? Porque não tem só bônus. O ônus disso é você ter que dizer muito não para aquelas pessoas que você adoraria estar mais perto, mas naquele momento não vai dar mais. E não é porque você, agora então ela ficou uma estrela. Não! Agora ela de repente tem responsabilidades que você nem imagina. Então a atualização de identidade é você com frequência perceber qual é o seu estilo de vida atual e como é que você pode vivê-lo e não sobreviver. Quando você disse agora, você se importa com o todo. É igual networking, você não faz networking, você vive em networking. Quando você quando você assume um papel que você inclusive me ensinou outro dia, que é netweaver. Você não faz networking, você vive em networking. E a prova disso, eu nunca te contei. Tá aqui, ó. Essa é uma tatuagem, as pessoas sempre perguntam nas minhas tatuagens. E essa é uma tatuagem que eu fiz em 2018, logo que eu fui dispensada. Teve um curso do Amit Goswami aqui no Brasil, que é um físico, professor de física quântica, e ele fez uma meditação que era assim, a meditação você faz
em casal, ou duas pessoas que se conhecem ou que não se conhecem, e você repete uma frase que é Tadad Hridayam Mama Yadad Hridayam Taba. Então, por exemplo, Luciana começa falando essa frase, Tadad Hridayam Mama. Aí eu vou dizer Yadad Hridayam Taba. Aí você vai repetir Yadad Hridayam Taba e eu vou repetir Tadad Hridayam Mama. O que significa essas duas frases? Onde quer que você esteja, o meu coração estará com você. Isso é amor fraterno. O meu marido estava comigo, o Thiago acha que essa frase é só para ele. Sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Ti, você vai ouvir, né? Mas o que eu quero que você entenda é que nós somos responsáveis por todas as pessoas com quem nós convivemos. Então, se lá no Marrocos eu estava dentro do ônibus, preocupada com o todo, é porque onde quer que aquelas pessoas estejam, o meu coração está com elas. Se nós tivéssemos essa consciência das consequências do que a gente faz ou deixa de fazer para as pessoas que cruzam o nosso caminho, a vida seria outra. Então, o que eu aprendi nos últimos anos, eu estou fazendo o meu melhor para colocar em prática. Pode ser que eu não consiga sempre. Eu vou errar. Posso magoar, posso não atender as expectativas de todas as pessoas, mas eu estou tentando atualizar a minha identidade todos os dias, porque agora é o momento de maior mudança. Eu sou mãe, então eu adoraria fazer outras coisas que, se eu não tivesse Angelina, eu poderia fazer. Ah, mas eu sou casada. Eu já fiquei muito tempo sozinha. Então, são essas mudanças que a gente precisa ir atualizando para que você não perca tempo nem energia fazendo coisas que nem fazem mais parte do seu estilo de vida. É como se eu estivesse me culpando por não conseguir acompanhar minhas amigas que estão na balada. É engraçado que eu fiz parte de um grupo chamado Fantasia em 1997. E hoje nós estamos nos reencontrando e olha que curioso. Muitas meninas com a minha idade, com 43, estão se divorciando e com filhos adultos. Por quê? Porque tiveram filhos lá atrás. E eu já sou... Eu estou começando. Eu casei há pouco tempo e tenho uma filha de 3 anos. Você percebe que neste grupo, se eu não atualizar minha identidade, eu posso ficar me culpando por não fazer coisas que elas estão indo pra balada de novo. Não, eu já fui. Porque quando os meus 20 e poucos anos, meus 30 e poucos anos, eu já estava na balada. Estou dando um exemplo aqui muito simples, tá? Mas qualquer pessoa pode se reconhecer. Então, não adianta você querer fazer uma coisa diferente do que o seu estilo de vida permite. Né? Você, por exemplo, você está experimentando a liberdade há poucos anos. Uma liberdade não só de viver, mas uma liberdade, uma oportunidade de ser quem você nasceu para ser. E às vezes a gente perde, a gente se encolhe para caber em certos lugares ou certos relacionamentos para atender a expectativa de uma pessoa que está no estilo de vida diferente do seu. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou me encolher, eu me expandi. Exato. Eu não sou pretensiosa, eu realmente sou maravilhosa, mas eu precisava te ouvir. Você me contrataria para entrevistar você? Agora. Eu queria dizer para vocês que a gente mora no mesmo prédio, que a gente é vizinha, que a gente é amiga há 20 anos e esta conversa vai continuar os próximos Inspirando. Sim. Combinado? Sim. Quero que você vá pro México comigo ainda. Tem uma questão de cruzamento de agendas, né? E esse é o maior desafio. Mas, Lu, acho que para todo mundo que está nos acompanhando é importante entender que a gente vai passar por mudanças o tempo todo. Fora está mudando? O mundo está mudando? Sim, dentro também. Então eu preciso reconhecer as mudanças externas, aceitar as mudanças internas, porque fora você não tem controle, mas dentro você tem controle. Então eu preciso reconhecer as mudanças externas e aceitar as mudanças internas. Até porque, minha amiga, envelhecer não é um acidente. Envelhecer é privilégio. E se a gente pode estar envelhecendo, se os anos estão passando e as novas oportunidades estão surgindo, então o que eu preciso fazer? Eu preciso, deixa eu experimentar viajar com esse grupo. Deixa eu ver o que elas vão fazer, deixa eu ver o que elas fazem. Quem são elas de verdade? Quem são elas de verdade? Tem até um filme recente que acabou de sair com a Anne Hathaway, que ela se relaciona com um ator mais jovem. Já assistiu? Não. Super recomendo, que chama Uma Ideia de Você.
E como às vezes a gente tem ideias equivocadas daquilo que a gente forma na nossa cabeça que é um grupo, que é uma pessoa. Experimenta. E acho que essa é o maior tesão da liberdade. É você poder experimentar coisas novas, viagens novas, grupos novos. E aí sim você fala, é isso, eu posso. Especialmente em modelos, Lu, em que a gente não podia nada. Profissionalmente eu vivia em modelos em que eu não podia nada. E agora eu posso tudo. Eu posso estar inclusive com essa blusa verde, com essa saia rosa. Né? Se eu quiser eu encosto, se eu quiser eu levanto. O Anderson que está aqui, né, nos acompanhando, ele vai ficar maluco. Mas percebe, dependendo do modelo que você veio, de um casamento ou de um relacionamento profissional, você tá moldada para caber num lugar pequeno e você esquece que você pode expandir. É como aquela imagem do peixinho dentro do aquário, né? No aquário, olha que conforto, que confortávelzinho, redondinho, tá ali, ó, né? Vai lá alguém, um humaninho, coloca uma comidinha para ele, tá ali seguro. E tem um mar de oportunidades lá fora. E eu entendo que dá medo de sair desse aquáriozinho, porque é o único lugar que você conheceu. Mas quando o vídeo está pronto, a mensagem chega. Se esse vídeo chegou até você, é porque o universo está te convidando a experimentar, fazer parte de um grupo que inspira, você inspira o tempo todo. E se a gente fosse continuar agora nisso, estenderia muito tempo. Você inspira muito. Isso não significa que você também não precise de inspiração. O tempo todo. Então é uma troca. Participar do Inspirando, para mim, é uma troca espetacular de repertórios, lágrimas, sorrisos, histórias, e a gente sempre sai muito melhor das viagens. Obrigada, tá? Obrigada. Te amo. Acabou já? Já? Acabou. Tem que viajar, gente. Tem que pegar umas 200 horas de ônibus. Uou! Ai, Lu, você não disse que me amava no final. Só isso? Só Vamos isso. fazer tudo de novo. Tu sabe que o nosso foi mais uma emoção diferente. A ideia é isso mesmo, é bate-papo, não é? Live não é. Maravilhoso. Não é. Deixa eu só montar um negócio que eu tô preocupada com. Você tem que me permitir olhar no telefone. Ó, teu telefone tá aqui. Pra ver Isa, pra a ver se casa oferece assim, ó, só aquelas coisas congeladas que você não tem. Luciana, É isso. deixa eu te contar uma coisa. É o que temos. Dá pra botar. Vou esquentar. Jonathan. Era isso que você queria, amiga? Ai, gente.